Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que se ora nesta navegação achou. Não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor poder, ainda que peram bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Pero tome vossa alteza minha ignorância e por boa vontade, a qual bem certo creia que por afremosentar nem afiar, haja aqui de poer mais qu'aquilo que vi e me apareceu. Da marinha gen e singraduras do caminho não darei aqui conta a vossa alteza, porque eu não saberei fazer, e os pilotos devem ter esse cuidado, e portanto, senhor, do que hei de falar, começo e digo, que a partida de Belém, como vossa alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março, e sábado, 13 do dito mês, entre as 23 e... Às 8h09 nos achamos entre as Canárias, mais perto da Gran Canária, e ali andamos todo aquele dia em calma à vista delas, obra de 3 ou 4 léguas. E domingo 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, houvemos vista das ilhas do Cabo Verde. Das ilhas do Cabo Verde, não sei o que da ilha de São Nicolau, segundo dito do piloto escolar piloto. Quê? Não sei o que é isso. E a noite seguinte, a segunda-feira, lhe amanheceu, se perdeu da frota Vasco da Taíde com a sua nau, sem ir haver tempo forte, nem contrário, para poder ser. Fez o capitão suas diligências para achar a umas e outras partes e não pareceu mais. E assim seguimos nosso caminho para estimar de longo até terça-feira de oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, que topamos alguns sinais de terra sendo da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de 20 o quê? Obra de alguma coisa, 60 e 70 léguas, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mariantes chamam botelho, e assim outras que também chamam rabo de asno. E a quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves que chamam furabuchos, e neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra alguma coisa, primeiramente, de um grande monte muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs nome o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Mandou lançar o prumo, acharam 25 braças, e ao sol posto, obra de 6 léguas de terra, surgimos âncoras em 19 braças, ancoragem limpa. Ali chovemos toda aquela noite. E a quinta-feira pela manhã, fizemos vela e seguimos diretos à terra, e os navios pequenos diante, indo por 17, 16, 15, 14, 13, 12 e 10 e 9 braças até meia légua de terra, onde todos lançamos âncoras em direto da boca de um rio, e chegaríamos a esta ancoragem às 10 horas, pouco mais ou menos, e dali houvemos vistas de homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo os navios pequenos disseram, por chegarem primeiro. Ali lançamos os bates e esquifes fora, e vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mor, e ali falaram. E o capitão mandou no batel em terra Nicolau Coelho para ver aquele rio, e tanto que ele começou para lá dir, acodiram pela praia homens, quando 2, quando 3, de maneira que quando o batel chegou à boca do rio, eram ali 18 ou 20 homens pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas,
Vinham todos rios para o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pusessem os arcos, e eles os puseram. Ali não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse pelo mar quebrar na costa. Somente deu-lhes um barete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro preto. E um deles lhe deu um sombreiro de penas d'aves compridas com uma copezinha pequena de penas vermelhas e pardas como a de papagaio, e outro lhe deu um ramal grande, de continhas brancas meudas que querem parecer dalhaveira, as quais peças creio que o capitão manda a Vossa Alteza, e com isto se volveu às naus por ser tarde e não poder deles haver mais fala por aso do mar. A noite seguinte ventou tanto sueste com chuvaceiros que fez caçar as naus e especialmente a capitana. Esta sexta e a sexta pola manhã, às 8 horas, pouco mais ou menos, per conselho dos pilotos, mandou o capitão levantar âncoras e fazer vela, e fomos de longo da costa com os bates e esquifes amarrados per popa contra o norte, para ver se achávamos alguma abrigada e bom pouso onde jouvéssemos para tomar água e lenha. Não por nós já minguar, mas por nós acertarmos aqui, e quando fizemos vela seriam já na praia, assentados junto com o rio, obra de 60 ou 70 homens que se juntaram ali, poucos e poucos. Fomos de longo e mandou o capitão aos navios pequenos que fossem mais chegados à terra, e que se achassem pouco seguro para as naus que amainassem. E sendo nós pela costa obra de 10 léguas donde nós levantamos e acharam os ditos navios pequenos um arrecife com um porto dentro muito bom e muito seguro, com uma muito larga entrada, e meteram-se dentro e amainaram, e as naus arribaram sobre eles. E um pouco antes sol posto, amainaram obra de uma légua do arrecife, e ancoraram-se em 11 braças. E sendo alguém Lopes, nosso piloto, e um daqueles navios pequenos, permandado do capitão por ser homem vivo e destro, para isso meteu-se logo no esquife a sondar o porto dentro, e tomou em uma almádia 2 daqueles homens da terra, mancebos e de bons corpos, e um deles trazia um arco e o quê? E 6 ou 7 setas, e na praia andavam muitos com seus arcos e setas, e não lhe aproveitaram. Trouxe-os logo já de noite ao capitão, onde foram recebidos com muito prazer e festa. A feição deles é serem pardos, maneira da avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Traziam ambos os beiços de baixo furados e metidos por eles sem os ossos d'osso brancos, de compridão de uma mão travessa e de grossura de um fuso de algodão, e agudo na ponta como a furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e o que lhe fica entre o beiço e os dentes é feito como a roque de enxadrez, e em tal maneira o trazem ali encaixado, que lhes não dá paixão, nem lhes torva a fala, nem comer nem beber. Os cabelos seus são corédios, e andavam trosqueados de trosquia alta, mais de que sobre pentem de boa grandura, e rapados até por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa de fonte a fonte pera detras uma maneira de cabeleira de penas d'ave amarela, que seria de compridão de um couto, muito basta e muito sarada, que lhe cobria o toutuço e as orelhas, a qual andava pegada nos cabelos pena a pena, e uma confeição branda como a cera, e não era, de maneira que andava a cabeleira muito redonda e muito basta e muito igual, que não fazia míngua, mas lavagem para levantar.
O capitão, quando eles vieram, estavam assentados em uma cadeira e uma alcatifa aos pés por estrado, e bem vestido com um colar de ouro muito grande ao pescoço. E Sancho de Toar e Simão de Miranda e Nicolau Coelho e Aires Correia e nós outros que aqui na nau com ele íamos assentados no chão per essa alcatifa, acenderam tochas e entraram e não fizeram nenhuma menção de cortesia nem de falar ao capitão nem a ninguém. Pero um deles pôs olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão pera a terra e depois pera o colar como que nos dizia que havia em terra ouro, e também viu um castical de prata, e assim mesmo acenava para a terra, e então pera o castical como que havia também prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo que aqui o capitão traz. Tomaram-no logo na mão e acenaram pera a terra como que os havia, e aí mostraram-lhes um carneiro, não fizeram dele menção. Mostraram-lhes uma galinha, caso haviam medo dela, e não lhe queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantados. Deram-lhe ali de comer pão e pescado cozido, confeitos fartes, mel e figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada, e alguma coisa se aprovavam, lançavam-na logo fora. Trouxeram-lhes vinho per uma taça, puseram-lhe assim a boca, tão malaves, e não gostaram dele nada, nem o quiseram mais. Trouxeram-lhes agora per uma albarada, tomaram dela 100 os bocados e não beberam, somente lavaram as bocas e lançaram embora. Viu um deles umas contas de rosário brancas, acenou que las dessem e folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço e depois tirou-as e embrulhou-as no braço e acenava para a terra e então peras contas e pera um colar do capitão, como que dariam ouro por aquilo. Isto tomávamos-nos assim polo desejarmos, mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não queiramos nos entender, porque ele não havíamos de dar e depois tomou as contas a quem ele as deu, e então estiram-se assim de costas na alcatifa a dormir sem ter nenhuma maneira de cobrirem suas vergonhas, as quais não eram fanadas e as cabeleiras delas bem rapadas e feitas. O capitão lhes mandou pôr as cabeças sem os coxis, e o da cabeleira procurava assaz pola não quebrar, e lançaram-lhes um manto em cima, e eles consentiram e jouveram e dormiram. Ao sábado pela manhã mandou o capitão fazer vela, e fomos demandar a entrada, a qual era muito larga e alta, de 6, 7 braças, e entraram todas as naus dentro e ancoraram-se em 5, 6 braças, a qual ancoragem dentro é tão grande e tão fremosa e tão segura que podem jazer dentro nela mais de 20 navios e naus, e tanto que as naus foram pousadas e ancoradas, vieram os capitães todos a esta nau do capitão Mor, e daqui mandou o capitão a Nicolau Coelho e Bartolomeu Diz que fossem em terra e elevassem aqueles 2 homens e os deixassem ir com seu arco e setas, aos quais mandou dar 100 as camisas novas e 100 as carapuças vermelhas e 2 rosários de contas brancas doço que eles levavam nos braços, e 100 os cascavéis e 100 as campainhas. E mandou com eles para ficar lá um mancebo degradado, criado de Dom João Teelo, a que chamavam o quê? Quem chamavam Afonso Ribeiro, para andar lá com eles e saber de seu viver e maneira, e a mim mandou que fosse com Nicolau Coelho. Fomos assim de frecha diretos à praia. Ali acudiram logo obra de 20 homens todos nus e com arcos e setas nas mãos. Aqueles que nos levávamos acenaram-lhes que se afastassem e pusessem os arcos, e eles os puseram e não se afastavam muito. Abasta que puseram seus arcos, e em
E então saíram os que nos levávamos e o mancebo degradado com eles, os quais assim como saíram não pararam mais nem esperavam um por outro, senão a quem mais correria, e passaram um rio que peraí que per que por aí corre da lagoa, que por aí corre da lagoa doce de muita água que lhes dava pela braga, e outros muitos com eles, e foram assim correndo além do rio entre umas motas de palmas, onde estavam outros, e ali pararam, e naquilo foi o degradado com um homem que logo ao sair do batel o agasalhou e levou-o até lá. E logo o tornaram a nós, e com eles vieram os outros que nos levamos, os quais vinham já nus e sem carapuças. E então começaram de chegar muitos, e entravam pela beira do mar, para os batéis, até que mais não podiam, e traziam cabaços d'água, e tomavam alguns barris que nos levávamos, e enchia-nos d'água, e trazia-nos aos batéis. Não que eles de todos chegassem a bordo do batel, mas junto com ele lançavam-no da mão, e nos tomávamos-los, e pediam que lhes dessem alguma coisa. Levavam Nicolau Coelho cascavéis e manilhas, e uns dava um cascavel, e a outros uma manilha. Demão, demão, demã, que é isso aqui? Não sei. Demã que com aquela encarna as quase nos queriam dar a mão. Davam-nos daqueles arcos e setas por sombreiros e carapuças de linho, e por qualquer coisa que lhes homem queriam dar. Dali se partiram os outros 2 mancebos, que não os vimos mais. Andavam ali muitos deles, ou quase a maior parte, que todos traziam aqueles bicos d'osso nos beiços, e alguns que andavam sem eles traziam os beiços furados, e nos buracos traziam uns espelhos de pau que pareciam espelhos de borracha, e alguns deles traziam 3 daqueles bicos. A saber, um na metade e os 2 nos cabos, e andavam aí outros quartejados de cores, deles a metade da sua própria cor, e a metade de tintura negra maneira da azulada, e outros quartejados de escaques. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas e tão limpas das cabeleiras, que de as-nos muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. Ali por então nem houve mais fala nem entendimento com eles, por a berberia deles ser tamanha que se não entendia nem ouvia ninguém. Cansei dessa bexiga.